Glórias a Deus. Antes de mais nada, privilégio, eu sempre falo rindo, eu não sei porquê. Deus tem um negócio comigo diferente. A grande verdade é que a minha história é tão interessante para contar, mas eu posso te agradecer? Pastor Júlio, Pastor Arthur. Olha, eles me receberam de uma forma que eu fiquei constrangido. E se eles são um príncipe, eu sei que tem um rei cuidando deles. Vocês podem me ajudar a profetizar na vida do pastor Carlito Paz um tempo de crescimento, de expansão, de graça sobre graça. A tua igreja será conhecida em todas as nações. Oh! 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 E o melhor disso é que vocês vão pagar tudo isso. Isso é o que tem de melhor. Quantos gostariam de dar uma oferta de $1 milhão? Uou! É porque você está ganhando $10 milhões. Até eu que sou bobo. Deixa eu me apresentar para vocês, antes de mais nada. Quando vocês olham assim, está tudo pronto, né? Arrumadinho, botou a melhor roupa. Não. Essa é a forma com que eu atendo as pessoas no meu consultório. Essa é a maneira com que eu me apresento para pessoas diferenciadas. Eu não poderia vir aqui de outra forma. E eu me apresento assim no meu consultório. Esse é o meu cartão de visita. Eu nasci em 1963. Antes que vocês comecem a fazer conta, 54 anos. Pouca ruga? Botox. Botox. O coração alegre aformoseia o rosto. Eu estou vendo muita gente botando as canjicas para fora. Essa igreja tem a unção de prosperidade. Eu cheguei e eu confessei para o pastor Carlitos. Eu cheguei e eu tinha um sonho de consumo. Ele mostrou as fotos da igreja lá em Brasília. E eu falei, eu vou lá. Eu vou lá. E eu estou orando, só demorou, viu, ouvir Deus. E eu falei para Deus, Deus, eu preciso ir lá receber o depósito que tem aqui. Tem igrejas que a gente precisa levar Deus. Essa igreja eu cheguei, estava Deus e tinha uma multidão de anjos. Eu não preciso trazer Deus aqui. Eu só preciso trazer minha história de vida para você. Quantos querem receber uma palavra de Deus? Você sabia que você já nasce vitorioso? Hã? São 800 milhões de espermatozoides. Faz assim. Eu venci. E sabe qual é o melhor disso? Deus não aposta naquilo que não vai dar certo. Sabe quantos % de pessoas perdem os filhos sem saber que perderam? A grande maioria nem sabe que estava grávida. A verdade, deixa eu anotar meu tempo. A verdade é que a minha história começou bem complicada. 4 anos de idade, eu era o assassino cruel dos calangos da rua. Eu roubei a tábua de carne da minha mãe para abrir barriga de calango. Eu acreditei que eu ia ser médico, mas eu contei isso para um tio meu. Meu tio, eu virei e falei, ele perguntou, o que você vai ser quando crescer?
Eu falei, você é médico, ele falou assim para mim, você já viu filho de pobre virar médico? Pode ser que, de alguma forma, um dia você foi incomodado com uma palavra dessa, mas isso gerou em mim o desejo de dar uma virada. Sabe o que eu vim aqui nessa noite dizer? Que eu estou diante de pessoas que darão uma virada na vida e vão mudar e vão cantar aos quatro cantos dessa terra que Jesus é Rei dos Reis! Oh! Vocês sabem quantas profecias tem na Bíblia? Promessas de Deus para mim e para você? 8.810 promessas. 7.487 promessas falam acerca do homem. Fala assim, tem coisa para acontecer na minha vida. O futuro está se manifestando aqui dentro agora. O futuro está gemendo. Ele está procurando alguém que tem sede e fome de Jesus. Aqueles que se movem por fé e não por emoção. A fé racional é a fé que funciona. A propósito, eu tinha separado para falar sobre um homem chamado Voltaire. E eu quero falar rapidamente sobre isso. Ele era humanista. Humanista é aquele que se coloca no centro de todas as coisas e exclui Deus. Ele disse, em 100 anos, a Bíblia vai desaparecer. Ele é lá do século 16, 17. Passaram-se 100 anos. Sabe o que aconteceu? Fala se ele morreu. E a palavra de Deus permanece. Ele disse que a Bíblia iria passar. Depois que ele morre, as máquinas de impressão que imprimiam os seus livros, passou a imprimir a Bíblia. A casa dele na Suíça virou a sede mundial da Bíblia. Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus permanecerá. Deus não mudou a opinião dele ao teu respeito. Fala assim, eu recebi. Tem promessa. Está chegando o futuro e já me encontrou. Abre comigo a palavra. Em Gênesis 1, verso 26 e 27. Eu sou filho do bispo J.B. Carvalho. Meu bispo é da pesada. Ele é estranho, mas ele é gente boa. Olha, eu digo que eu sou antes e depois da Raquel. Todo mundo tem um antes e tem um depois. Eu sou antes e depois da minha esposa. Eu sou antes e depois da comunidade das nações. E, obviamente, eu sou antes e depois de Jesus Cristo. Eu era daqueles que dizia ser ateu. Acreditava na força do meu braço. Eu achava que eu poderia ir longe. Eu achava que por ser inteligente me capacitava. E eu iria sozinho. Só que a palavra de Deus é a minha garantia hoje. E ela diz em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 7, que todo crescimento quem dá é Deus. Sabe o que você está fazendo aqui hoje? Buscando crescimento para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. E quem vai te dar isso é Deus. Você está no lugar certo na hora certa. Você veio fazer a coisa certa. Percebe que os céus estão confluindo a seu favor. Gênesis 1, verso 26 e o verso 27.
E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Feche seus olhos e curve a sua cabeça em nome de Jesus. Ô Pai, que alegria, que privilégio. Eu estou no meio dos grandes. Eu estou no meio daqueles, Senhor Deus, que tinham todos os motivos para desistirem. Mas eles entenderam que em Cristo Jesus desistir não é uma opção. Eles entenderam que seria difícil, mas valeria a pena. E eu venho aqui nessa noite, Senhor, dizer que já valeu a pena. Move céus, desce agora nesse lugar. Toma todo esse ambiente, ativa no teu povo o destino, libera o destino, traz as ideias, o entendimento, o conhecimento, a profundidade e muda a história do teu povo em nome de Jesus. Uau! Esse texto, ele mexe muito comigo, porque antes de eu me converter, eu já tinha os meus dilemas por ser médico. Como o homem passou a existir? Há alguns que dizem que foi uma explosão cósmica. Me mostre uma explosão cósmica trazendo ordem. Reproduz isso de novo. Não conseguiram. Até hoje é uma teoria. Então, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, eu comecei a entender o que ele estava dizendo. Antes dele criar o homem, Jesus se entregou por mim e por você. Quantos sabem disso? Antes de todas as coisas, antes que o mundo existisse, Jesus já tinha morrido. Percebe que Jesus se entrega antes do problema acontecer. O que eu quero te dizer, que Deus já tem a solução para tudo que você está vivendo, que não está alinhado. Então ele morre antes, mas antes do homem cair, caiu um anjo, chamado Espírito de Luz. Ele vem para a terra, porque Deus o expulsa do céu. Raciocine comigo. Quando ele chegou na terra, diz a Bíblia, que havia um caos. Quantos já viveram caos? Caos mesmo. Só eu? De vez em quando eu passo vergonha, só eu. Todas as vezes que há um caos na nossa vida, e Deus está nisso, tem hoje uma oportunidade para um grande milagre de Deus. Deus quer se manifestar em meio ao caos. E na minha vida não foi diferente. Ele cai e ouve Deus. Haja luz e ouve luz. Haja sol, haja estrelas, haja lua, haja plantas, haja animais. Ele ouviu tudo. Sabe o que eu penso que ele falou? Meu Deus! Deus está trazendo o céu para a terra. Aí eu disse assim, o inimigo começou a ver Deus se mover na terra, produzindo um novo mundo. Quando você se entregou para Jesus, Jesus já tinha produzido o seu novo mundo. Você já recebeu e você vai começar a viver um novo tempo. Quantos creem? Celebra a Deus e dá um glória a Deus.
Agora imagina a cena, Deus criando e o inimigo olhando. E Deus disse, não basta eu fazer os animais, eu preciso fazer alguém que seja a minha imagem. Quantos entendem que imagem não é aquilo que está por fora? Se eu quero transformar alguém num pastor, se eu botar um terno e uma gravata, ele vira pastor. Se eu quiser transformar alguém num médico, basta eu colocar ele de branco que ele vira médico. Pode ser até pai de santo. Pode ser vendedor de picolé, nada contra aqueles que vendem picolé. Se tem alguém aqui que vende algum tipo de refrigerante, se tem alguma pessoa aqui que tem alguma empresa ou que tem um sonho de montar uma empresa de picolé, querido, essa é a época para trazer refrigério. O Brasil está pesado, está carregado, está difícil, as pessoas precisam do refrigério. E ele estava ali atento, vendo Deus criar tudo. Quando chegou no homem, veio o grande golpe de misericórdia de Deus, na nossa vida e não na dele. A palavra que eu acabei de ler, disse que todos os animais que rastejam, estaria também sobre o domínio do homem. Você ainda não me entendeu. O diabo já foi colocado na altura dos teus pés. Ele não pode impedir o seu futuro de manifestar. O inimigo já está à altura dos teus pés. Eu não sei por que você ainda não pisou na cabeça desse inimigo. Deixa eu ouvir o barulho. Então faz mais forte. Sacode o inferno. Deixa agora o inferno despedaçado. Oh! Oh! Quando eu cheguei hoje lá, na igreja da cidade, eu posso falar o que eu falei, pastor? Descasca essa manga e chupa, Satanás! Ele vai ter que te engolir! E a palavra diz que Deus pegou um boneco de barro. E ele olhando, ele falou, a minha situação não está boa. Eu já estou ali na altura dos pés deles, por isso eu odeio eles. O inimigo te odeia, eu não estou fazendo propaganda do inimigo aqui não. Nós somos o outdoor de Deus. Eu estou falando para você ter a noção que não é Ele que está controlando a tua história. Nós temos um Deus e estamos na mão desse Deus que sustenta todo o universo. E o inimigo olhando. Deus pega um boneco de barro. Imagino eu que ele já deixou tudo prontinho. Só que ele não se movia, ele era inerte. Deus pegou, diz a palavra. E soprou na narina dele. Eu posso ser romântico? Vocês me permitem ser romântico com a palavra? Eu creio que Deus deu um beijo naquele boneco, já sabendo que dali nasceria eu e você. O beijo que selou a nossa promessa. Tendo ouvido a palavra da verdade, tendo nela crido, foste selado com o selo da promessa do Espírito Santo. Deus não erra. Deus apostou em você. A propósito, Deus não apostou alto em você. Deus apostou tudo. Sabe o que isso me remete? Que tem muita gente que às vezes tem reserva com Deus. Nós vivemos sem reservas porque é em amor. Lá na igreja, quando o pastor às vezes dá um mole, o pastor dá mole às vezes, viu? O bispo chama no gabinete e olha assim, ó. E aí ele fala isso. Aí, olha como é que eu faço. Aí eu olho para a cara dele, aí eu falo, sem desculpa, bispo, vou fazer de novo. Sabe o que eu quero te dizer?
você não veio aqui por acaso. Você é do tipo que não desiste. Vencer ou perder é uma questão de escolha. E eu entendi que quando eu dou desculpa, a melhor coisa que eu tenho a fazer, a única coisa que eu tenho e sei fazer é dar desculpas. Sabe o que eu quero te dizer? Que se hoje não deu certo, amanhã é um novo dia. Comece novamente. Quantos já pensaram em desistir de algo? Quero ser profeta na tua vida. Hoje, essa palavra é rema para a sua vida. Hoje, eu mudo a tua história. A tua sentença não começou agora. Foi antes da fundação do mundo. Eu escrevi toda a tua história. Ainda quando era uma matéria informe. Todos os teus dias estão escritos. E eu vou manifestá-los ainda nesse tempo, em nome de Jesus. Se você crê nisso, celebra o Senhor. Dá um brado aí, irmão. O inimigo, ele odeia a gente. E ele não suporta ver você feliz. Ele não suporta ver você crescer e avançar. Por quê? Porque aquilo que ele quis ser, você o é. Ele caiu do céu por um motivo. Ele quis ser como Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que eu não posso ser aquilo que Deus não disse que eu seria. Você vai ter que experimentar na terra a sua melhor versão. Deus está trazendo para fora o seu melhor. As pessoas irão te procurar, vendo o seu rosto brilhar, a sua vida de vento e polpa, porque Deus é contigo. Oh! Desculpa que eu me empolgo aqui às vezes. Mas essa é a grande verdade, ele não suportou. Portanto, em Gênesis 3, você vai ver a trajetória do homem e da mulher, e você vai ver a mulher caindo com a mesma estratégia. Disse então a serpente, até aquele momento a serpente era serpente? Não. Até aquele momento eu entendo que ele era Lúcifer, todo cravejado de brilhantes, pedras preciosas, e no corpo dele tinha o que se chama na Bíblia, está lá em Ezequiel 28, no verso 13, engastes, diz assim, engastes. Engastes significa tamborim, pandeiro. Estava dizendo que ele era o sinete da perfeição, não existia nada melhor do que ele. Ele era simplesmente perfeito. O grande agir de Deus foi nos ter feito melhores do que ele. Ele não suporta ver você, porque ele não é a imagem de Deus, mas eu e você somos a imagem de Deus aqui na terra. Como ele iria suportar? Olhando para você, vendo a imagem de Deus. Esses dias eu estudava acerca de imagem, e eu entendi o que é a imagem. Quando o autor ergue a mão, você olha a imagem, a sombra também ergue a mão. O que Deus está fazendo no céu, eu faço aqui na terra. Isso é trazer o céu para a terra. E só pode fazer isto, trazendo o céu para a terra, quem é imagem e semelhança de Deus. Sabe o que eu estou te falando? Eu e você somos um ser diferente. Transicionamos na matéria, mas somos espírito. Hoje temos livre acesso
ao trono da graça. Eu não sei o que você precisa, mas Deus quer te fazer muito rico, porque quando Deus te faz rico, é mais um golpe no inimigo. Seja rico. Eu gosto de repetir o que o meu bispo diz. Ele diz assim: eu não vou te pedir perdão por ser bem-sucedido. Isso requer sacrifício, isso requer entrega, isso requer dedicação. Antes de me converter, eu dizia que a minha vida se escrevia com 2 Ds: determinação e dedicação. Hoje, depois que eu tenho Jesus e a Deus, minha vida se escreve com 3 Ds. Dedicação, vamos lá? Dedicação, determinação e Deus acima de tudo. Se Deus é contigo, quem será contra vós? Agindo Deus, seja rico! Mexeu alguma coisa? Ativado você está sendo. É Deus tocando em você e ativando você. Deixa eu voltar aqui para essa história. Então o inimigo estava ali vendo Deus criando você. Viu Deus soprando no boneco de barro. Agora escuta isso. Ele era inerte, parado. Quando Deus sopra, sabe o que acontece? Quantos sabem que quando você sopra, saem umas gotículas de saliva? Quero crer eu, que o mesmo milagre que Jesus fez no cego, pegou aquele barro, cuspiu. Ele lançou a palavra na matéria. Aquilo do que mesmo você é feito? De barro. Ele soprou ali e botou o DNA dele. A pergunta que eu preciso fazer para você: Adão tinha pai? Delay. Adão tinha pai? Até aquele momento não tinha uma relação de pai, mas de criador. Adão tinha mãe? Então ele não tinha umbigo. Deus olhou e fez: vai ficar biito. Percebe uma coisa: se ele foi literalmente feito de barro, não tem uma combinação genética, XY, XX, não tem. Ele não tem uma mistura, como eu e você. Pastor, onde o senhor quer chegar? Que o DNA de Adão, ele é 100% divino. Sabe o que acontece? Ao longo da nossa caminhada, esse DNA foi se misturando e se diluindo. Mas existe um plano perfeito. A cruz do Calvário me redimiu e te redimiu. Ei, o teu sangue é genuinamente divino. Onde estão os reis? Ele é divino. Percebe que fomos purificados. Purificados. Estamos lavados e limpos. Estamos como tudo começou. Agora, o boneco era inerte. Não se movia. Recebeu o fôlego e o que começou? A se mexer. A primeira coisa que se mexe no boneco, sabe qual é? O coração. Por que o coração? Porque ele leva
sangue. Sabe o que diz a Bíblia em Levítico 17, verso 11? A vida está no sangue. O coração começa a bombear e levar sangue para a periferia. É do centro para fora. É do centro para a periferia. Mas antes de chegar na periferia, ele passa pelo centro. Eu vim aqui nessa noite dizer que a vida está em você e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Olha aqui para mim. Aonde está o coração? Fala assim, no centro. Toda decisão minha e sua, ela é central. Não é casual que o coração está aqui. Ela é central. Agora escuta isso. Atrás do coração tem uma coluna. Eu quero trazer a medicina e misturar com a palavra para você entender que nada é casual. A coluna, baluarte da verdade, por trás do teu coração tem uma igreja pujante que adora e que intercede. Você não vai cair. Do teu lado tem um Arão e tem um Ur. Se precisar, eu ergo teu braço. Oh. Agora a Bíblia é tão linda e perfeita que, como se não bastasse a coluna, tem um gradil costal. Percebe que o seu coração está sendo protegido de todos os lados? E na frente tem um osso que se chama externo. Fala comigo, externo. Ele tem 3 partes. Veja se Deus não é perfeito no que Ele faz. Uma parte que se chama manúbrio. Manúbrio é um lugar onde você pega e empunha. Tem uma outra parte que se chama corpo. E uma terceira parte que se chama processo chifóide. Para, pastor! Eu estou descrevendo uma espada. Eu estou aqui te dizendo que a espada vai adiante de você. Quantos estão com a espada na mão? Quantos têm a palavra de Deus na mão? Ei, a palavra é a tua garantia. O teu coração está protegido por todos os lados. Deus te deu um coração puro. Cabe a você mantê-lo assim. Sobretudo o que deve guardar, guarde o seu, porque dele procede as fontes da vida. Por onde você passar, vai ter vida sendo derramada. Eu não sei você como entrou aqui. Eu não sei você. Quantos são empresários que têm escritório de direito, advocacia? Tem alguém? Uau. 2? Fica de pé vocês 2. Deixa eu profetizar na sua vida. Ergue-se e recebe. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu não vejo 2 aqui. Eu vejo um exército, eu vejo uma multidão, eu vejo pessoas por trás desse escritório, eu vejo a sustentação do Senhor nesse lugar. Ainda esse mês, Pai, em nome de Jesus Cristo, traz os clientes e glorifique o seu nome. Quantos se recebem? Fala assim, é minha. Agora põe no coração. Porque dele vai sair vida. A propósito, pode sentar agora. O que Jesus tinha no coração? Os maiores tesouros estão no nosso coração. Jesus, quando foi levantado na cruz do Calvário,
Veio um soldado, pegou uma lança e jorrou sangue e água. Naquele mesmo momento, o soldado olhou e disse: verdadeiramente era o Filho de Deus. Sabe o que acontece naquele momento? Nasce a igreja. Nasce eu e você. O que Jesus tinha de melhor dentro dele estava no coração dele e foi exposto. Eu vim aqui nessa noite dizer que se você é o melhor de Deus, Deus já começou a fazer na sua vida a virada que você veio buscar. Eu já comecei a fazer aquilo que você não pode fazer. Eu estou entrando em luta por você. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: se eu não lhe mandar se mover, fique onde está, porque eu estou pegando agora essa luta e eu mesmo vou resolvê-la, diz o Senhor. Acabou. A partir de amanhã, pode começar a procurar o pastor Carlitos, os demais pastores, e começar a testemunhar. Quantos recebem essa palavra? Um tempo de virada, um tempo de favor na sua vida. Eu quero encerrar dizendo... O senhor combinou, pastor? Eu quero continuar dizendo que chegou o tempo das mulheres. Não entendi. Chegou o tempo das mulheres. Chegou o tempo das mulheres. Oh! Só uma? Tem mais? Presta bem atenção nisso. Presta atenção nisso. Ele me deu mais um tempinho ali. Os olhos dele saem chamas de fogo, mas está tudo bem. Quando Adão foi criado, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então ele fez uma ajudadora idônea. Quantas são casadas? Eita! Quando eu quero fazer algum negócio para funcionar lá na igreja, eu chamo a mulherzada. Tem compromisso. Eu não disse que os homens não têm, eu disse que as mulheres têm. Então ele pega Adão e põe Adão para dormir. Eu contei para o pastor Carlito que quando eu acabei de me converter, eu não queria mais operar ninguém. Chegava a mulherzada lá no consultório e falei: seu problema é outro, doida. O seu problema é Jesus, minha filha. Você tem que buscar Jesus. E aí o bispo me chamou no diálogo. Ele falou: meu filho, não para de ganhar dinheiro. Vamos erguer o templo, meu filho. Aí eu entendi. Eu falei: meu Deus, eu preciso de uma estratégia. Eu estava sentado na minha cadeira e orando há tempos. As mulheres chegavam e eu mandava elas embora. Vá com Deus, minha filha. Jesus te abençoe. E eu sentado, Deus virou para mim e falou assim: filho, presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. Eu peguei Adão e o coloquei num sono profundo. Eu sou o primeiro anestesista. Aí eu falei: essa foi forte, Deus. Hoje o senhor não está básico, não. Aí ele falou: tem mais. Eu botei ele num sono profundo porque ele já estava pronto para sentir dor. Eu já sabia que ele haveria de cair. Falei: ó, Deus, tu é estrategista, hein? Aí Deus falou assim para mim: percebe que eu tirei a costela,
Mas eu não fechei com osso, eu fechei com carne. Eu falei, o senhor não está falando isso? Ele, tô. Na cirurgia plástica, o nome disso é rotação de retalho. Aí ele mandou assim, bateu, encaixou a bola e falou, eu sou o primeiro cirurgião plástico. Eu falei, o que o senhor está dizendo? Volta a operar, meu filho. Mas eu te coloquei naquele lugar com um propósito muito maior. Você orou para ser médico. E eu, Deus falando, orei para você ser um pastor. A questão é, você quer que Deus responda a sua oração? Ou você é a resposta da oração de Deus? Aí eu falei para Deus, Deus, vamos mudar o nome da clínica. Era Clínica Master. Mestre. Ó. Aí Deus falou, põe Leão de Judá. Eu falei, agora. Meu consultório lotou de crente. Ô cretaiada rica! E de vez em quando, vi uma crente desgarrada. Eu falei, eu sou interesseiro? Hã? Quando eu levo alguém desviado, multidões de meus pecados são perdoados. Aí eu comecei a entender o propósito de Deus. Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta. Quando ela entregou o profeta, Deus falou, toma 5. Faz assim. Pensa agora no que você vai colocar na sua mão. Aquilo que você fala assim, dou não, nem presto. Confia em Deus. O Antigo Testamento fala de obediência, mas o Novo fala de confiar. Coloca na sua mão aquilo que você chamaria do seu Isaac. Agora olha o movimento. Abre. Fica. Você entregou o que estava na sua mão. O que está na mão dele é sempre muito melhor do que o que nós temos. Você acabou de entregar. Olha a posição que a mão ficou. Fala assim, aqui poderia ter uma semente. Pode falar. Mas eu estou olhando e tem uma floresta. Porque quando Deus começa a agir no pouco que eu tenho, isso se torna muito. Mas quando Deus recebe o que eu entrego, mais do que eu queria dar, Ele me dá o que está na mão dele. Pega agora e põe no seu coração e fica de pé em nome de Jesus. Esse lugar tem um negócio aqui. Vocês percebem que falar dele é uma alegria? Vocês têm essa mesma alegria aqui. Você sabe como eu me sinto aqui? Igual lá na minha casa. Sabe o que eu estou vendo aqui? Parece a vizinha que pede café e açúcar. Jesus gera uma intimidade na gente. Porque o Espírito que testifica aqui, testifica aí. Sabe por que eu disse que é o tempo das mulheres? Porque Jesus, Ele foi o includente das mulheres. A palavra diz que fora o inimigo ter que olhar para você e ver o próprio Deus, ele colocaria inimizade.
entre a mulher e a serpente. Tudo que nasceu na terra nasceu de uma mulher. Todos nascem inimigos do capiroto, canhoto, esquisito, encardido. Tudo que nasce na terra nasce inimigo dele. Aí Jesus, tendo a estratégia, falou assim: vou incluí-las. Provérbios 31 vai dizer: só para as mulheres virtuosas, só para as virtuosas, que o pictograma, não, para pastor, pictograma é uma figura de mulher virtuosa. Ela é dividida em 3 figuras. Quem sabe o significado disso? Um homem em adoração. A figura da mulher virtuosa são mulheres que adoram ao Senhor. Segunda figura, aparece um olho. Mulher tem um olho diferente do homem. O homem só vê assim, focal. A mulher tem uma visão panorâmica. Minha mãe, sacudia o carrinho, fazia o mingau e embalava o outro e ainda empurrava o outro que ia se queimar. Mas a terceira figura é uma arma. A Bíblia garante que a inimiga do inimigo é a mulher. Colocarei inimizade entre você e a serpente. O terceiro pictograma é uma arma. E essa palavra, mulher virtuosa, eu acho isso poderoso. É uma mulher que tem a força de um exército. Não é uma dondoca, nada contra as dondocas. Mas ela acorda de madrugada, dá conta da casa, dá conta do marido, dá conta dela, dá conta do trabalho dela. Meu Deus, Deus só podia fazer uma coisa com nós homens: devolver a nossa costela. Ele tirou, aí ele falou: Murilo, você está faltando algo. Aí ele falou: recebe a Raquel. Eu falei: agora eu estou completo. Aí Deus olhou lá de cima e disse: eu estou olhando para os casamentos, porque eu sou testemunha entre um homem e uma mulher. É na unidade do casamento que o milagre se manifesta. Aonde há unidade, tem uma bênção que é eterna. Mulheres virtuosas, não poderia ser diferente. Tem homem aí? Vira para essa mulher e aplauda a vida dela. Celebra a vida dela. Eu celebro a vida de vocês, porque eu sei que Deus nos deu um grande presente. Mulheres, agora não poderia deixar de ser. Sacode o cabelo, mulher faz sempre assim. Chegou o tempo de vocês aparecerem. Deus está tirando vocês ali de trás do oculto e do escondido. E está levantando vocês, mulheres. Só as mulheres agora. Eu tenho um negócio com mulher, pastor, me perdoa. Chegou o tempo de vocês começarem a ganhar dinheiro. Mulheres,
Eu estou liberando o destino e o futuro das mulheres. Aqueles que dão sim, dá um brado de vitória! De vitória!